que esse escândalo, onde menções a Dias Toffoli aparecem no celular de Daniel Vorcar, um celular que, são vários, né? Esse é o principal, celular que ele se negou a passar a senha, e a Polícia Federal, depois de baixar um software, tiveram que comprar um software caríssimo, mas conseguiram não só as mensagens, todo o conteúdo desse aparelho, como também as mensagens apagadas. Como você avalia essa questão envolvendo as menções a Dias Toffoli, inclusive citando que ele teria recebido dinheiro do Banco Master numa negociação que era feita pelo Fabiano Zettel, no caso, Fabiano Zettel, que também foi sócio do Tayaya Resort, né? Berenice, eu fico pensando assim, se fosse um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, com conversas com o Daniel Vorcaro, conversas inclusive apagadas, né, que agora teve um custo para o Brasil, que a polícia teve que comprar um dispositivo muito caro para quebrar essas mensagens apagadas e trazer a informação de volta. Vamos fazer um cenário aqui hipotético. Foi um juiz teria sido, né, um juiz indicado por Jair Bolsonaro, com ligações com pessoas próximas a Jair Bolsonaro, com irmãos de Jair Bolsonaro envolvidos nesse resort. Berenice, se fosse o Bolsonaro presidente, a essa hora talvez até o Bolsonaro já estivesse na cadeia. Sabe? Porque é no mínimo muito curioso que demore tanto para essas coisas acontecerem se tratando desse grupo de pessoas. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, é triste, porque demora demais para um lado político. E a gente aqui não está fazendo defesa de Bolsonaro, de nada disso, mas é um exercício de pensar. Se fosse outra pessoa, se fosse outro presidente a essa altura, gente, já estaria todo mundo na cadeia, não teria sobrado mais nada para ninguém. E a polícia talvez nem precisasse ter tido esse trabalho de entrar com ação de suspeição, de pegar o celular, porque olha a demora que teve para essas informações, elas foram passadas de forma gradativa. Teve um primeiro momento, um desdobramento, talvez a alta cúpula, né, por trás de todo esse sistema de corrupção do Banco Master, talvez tenha pensado, não vai dar em nada, a gente já está acostumado, a gente pode dar um jeitinho aqui, temos amigos bons nos lugares certos, então a coisa pode ficar aqui a nosso favor. Só que escalonou de uma forma que agora, como a gente estava falando, a grande imprensa está tratando disso. E isso é essencial. E a gente precisa fazer um destaque para o Metrópolis, que colocou a cara tapa, levou jornalistas ao resort, e isso é inédito para o jornalismo tradicional atual. Né? Nós temos exceções de veículos, como é o caso aqui da revista Exato, mas essas mídias tradicionais sempre tiveram um posicionamento que a gente sabe para qual lado era. Então, assim, eles quebraram isso e falaram, olha, a gente precisa trazer informação. E isso é inédito, e é um inédito extremamente positivo. Então, furamos a bolha dessa informação. E aí, a coisa foi escalonando, gradativo, passinho de formiguinha, e chegou um ponto que, não, pessoal, não dá mais, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. E teve até, se eu não me engano, acho que foi o diretor da Polícia Federal, Berenice, talvez possa corrigir essa informação se eu estiver equivocada, que tinha feito um sinal, uma informação lá de, não, na verdade o Dias Toffoli tá conduzindo o caso muito bem, sim, não tem muito que... E agora não, a Polícia Federal foi lá e falou, olha, ele tá incapaz de julgar isso aqui, porque ele tá envolvido até o último momento da história. E não só ele, se a gente parar para pensar, não é só ele, tem um ministro da Segurança Pública, ex-ministro que pediu para sair, e outro ministro da Suprema Corte que também, todos eles estão envolvidos nisso. Então, é um ponto de esperança, eu considero, Berenice, porque se a gente conseguir o afastamento do Dias Toffoli, ainda que, por qualquer razão que seja, a gente sabe o cenário do Senado, talvez a gente não consiga, infelizmente, um impeachment para esse momento, mas se tiver pelo menos um afastamento dele dessa decisão, a gente tem um precedente jurídico para falar, para questionar, mas peraí, o Alexandre de Moraes também agiu dessa forma neste caso, naquele caso e naquele outro caso também. Afinal de contas, desde 2019 a gente está avisando, pessoal, olha, não está certo censurar a revista, pessoas serem exiladas, irem para o exílio em outros países porque não tem liberdade de expressão no Brasil, parlamentares, censura durante o período da campanha eleitoral, isso aqui não está certo. Então, acho que abre um precedente muito importante para a gente pensar que a coisa pode começar assim, não desmoronar, porque para uma coisa desmoronar, ela precisa tá sólida, e castelo de areia, castelo de baralho, a gente sabe que não dura muito tempo. Eu gosto de uma frase de São Tomás de Aquino, que é a verdade é filha do tempo. Pode demorar, pode levar muitos anos mesmo, décadas, séculos, mas a verdade aparece, a verdade vem à tona.
E esse pessoal aí não ficou isento disso. Talvez pensaram que pudessem colocar ali a sujeirinha debaixo do tapete, mas ficou impossível de conter. E eu confesso, Berenice, eu estou ansiosa pelos desdobramentos, pelos próximos personagens que podem aparecer nessa lista de contatos do Daniel Vorcar. Afinal de contas, vamos lembrar, nós tivemos, né, uma reunião que não constava na agenda oficial do presidente da República com o Daniel Vorcar. O presidente precisa receber pessoas, banqueiros, profissionais, professores, enfermeiros, deve. Mas por que não constou na agenda e por que essa informação só saiu depois de um determinado momento no processo dessas investigações? Lembra que a gente comentou que foram informações que foram passadas de forma gradativa? E outra coisa para lembrar, Dias Toffoli pediu o sigilo máximo dessa investigação. Agora a gente está vendo claramente o porquê disso, né? Muito curioso, eu estou ansiosa para saber o conteúdo de tantas outras coisas que podem ter no celular do Daniel Vorcar, viu? Ah, eu também, já tô com a pipoca pronta, sentadinha no sofá, esperando. Só que o Dias Toffoli, você viu, né? Agora há pouco ele dobrou a aposta, pediu para mandar tudo para ele, tudo que a Polícia Federal conseguiu de mensagens, todo o teor do celular do Vorcar para mandar para ele. Por isso que eu falo, tem que tirar ele logo dessa relatoria, né? Até quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai se manter inerte, né? Isso é prevaricação, no mínimo, também por parte do PGR. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Sandra Cristina disse que está aqui, inclusive, por causa de você, Amanda, da sua recomendação. Obrigada. Um abraço para a Sandra. Seja muito bem-vinda aqui à família da Revista Exato. Quem mais está conosco? E ela está dizendo o seguinte, que o fundo do poço na política brasileira é sempre mais fundo do que imaginamos. Verdade. Sempre tem uma camada. Contigo, relatora? Sempre. Doutora Sandra, um beijo para a Fatione. senhora, ela é maravilhosa. Ai, que bacana. Obrigada pela audiência. A Antônia Fatione também participa conosco aqui diariamente, está deixando boa tarde para todo mundo e dizendo, não se esqueça que o Master tem indícios com o crime organizado, é isso mesmo. Luciano Rodrigues também, boa tarde, bem-vindo aqui ao Direto ao Fato. A Delcina está com a gente também lá de Curitiba, no Paraná. Tônia Maria, todos vocês, Igui Cunha. Valdemar Klug, Marcelo Fernandes, obrigada a todos que participam conosco pelo chat, mande aí a opinião de vocês, e a gente traz mais desdobramentos. Amanda, quero te ouvir sobre isso, porque, olha, de acordo com a Polícia Federal, menções a políticos com foro privilegiado, ou seja, deputados e senadores, no exercício do mandato atual, né, eles teriam sido citados também a menções a políticos, no celular de Vorcaro, e desde 2022, tá? Os relatórios periciais mostram, então, identificam conversas entre o executivo e parlamentares desde 2022, e a gente lembra que estavam buscando uma saída digna pro Toffoli em relação a voltar para a primeira instância as investigações, mas acredito que agora vai ficar mais difícil depois disso, hein, Amanda? Berenice, você estava contando aí, eu tô aqui assim, meu Deus. E do ponto de vista de quem analisa política, a gente não pode deixar assim a emoção de lado, porque a gente a todo momento tem um novo desdobramento, a todo momento tem mais um degrau do poço para ser cavado, mais um escândalo que vem à tona. E, Berenice, a gente não tem bandido de estimação. Pois se tem deputado federal, estadual, senador, eu quero mais que essas informações venham a público, porque a população, nós temos direito de saber. E vamos parar para pensar que esses contratos, esses fundos, de alguma forma eles estão ali assegurados pelo Banco Central. E todo o dinheiro do Banco Central sai do bolso de quem? Da Dona Maria, da doutora Sandra, da nossa audiência, do meu, do seu, Berenice, das nossas famílias. Esse dinheiro sai da gente. Então, tudo isso que vai ali acobertar o Banco Master, financeiramente falando, eu me refiro com relação ao Banco Central, sai da gente de alguma forma. Todo o pagamento dessas pessoas que serão citadas, se Deus quiser, vão torcer e cobrar ficar de cima para que essas informações venham à tona, também o pagamento dessas pessoas sai do bolso do contribuinte. Todas essas ministros, esposas de ministros,
não todas as esposas, né, elas têm os famosos escritórios, né, que prestam esse serviço maravilhoso com especialidade em Supremo Tribunal Federal, coincidentemente ocupado, né, algumas dessas cadeiras por seus maridos, seus cônjuges. Então, assessores desses ministros, né, entre eles os juízes auxiliares, entre aqueles famosos que foram citados pelo Eduardo Tagliaferro, como sendo pessoas que precisavam ser criativas, né, para encontrar ali indícios de crimes com base em redes sociais, segundo as informações que foram vazadas, né. Então, pessoal, se a gente às vezes não consegue nem dimensionar, e isso se estende a mim, tá, Berenice? Às vezes eu fico, gente, como é que a gente vai dimensionar o nível de corrupção do que está acontecendo agora? Porque a gente tá até, assim, um pouco anestesiado no Brasil, e anestesiado no mau sentido. Vem um mosquitinho da corrupção, nos pica, a gente nem coça mais. Porque a gente já viu tanta coisa. Mensalão, Petrolão, roubo do INSS, Correios, dinheiro do BNDES sendo usado para financiar ditadura, tudo saindo do nosso bolso. Então, o apelo que eu faço, acho que a palavra é apelo mesmo, é para a gente pensar que tudo isso vem da nossa conta. Tudo isso prejudica diretamente a ponta, o lado mais fraco da equação, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E mais fraco quer dizer mais sensível, quem financia isso. Então, uma superestrutura aqui formada e a base está sofrendo, porque não é coincidência aumento de impostos, aumento de salários dos comissionados no Legislativo, na Câmara e no Senado, com o apoio do PT e outros partidos de esquerda. Isso não é coincidência, tudo. E agora a gente vê aí deputados, senadores que podem ser citados, nesse caso do Banco Master. Então, assim, o apelo mesmo é para que a gente pare para pensar, assim, refletir e falar, gente, esse povo está mexendo com o meu dinheiro. A gente que trabalha para caramba, que, sabe, tem que correr para levar um filho para a escola, para tentar pagar um plano de saúde, porque a gente já tem tanto imposto em cima do SUS, sabe? Então, é para a gente refletir talvez até nesse sentido, que nós não conseguimos, assim, dimensionar a proporção do que já aconteceu, do que está por vir, quando, Berenice, a gente ia imaginar que teríamos um escândalo nessa proporção, junto com o rombo do INSS agora, também com a iminente falência dos Correios, com as estatais gastando e estando no vermelho aí como nunca estiveram, recordes em tantos gastos, aumento de impostos, sabe? Então, é do nosso bolso. Então, não é coincidência que a gente vá, por exemplo, no supermercado e vai pagar um café de R$40. Eu fiz isso essa semana, tá? R$39,90 eu tava lá. E vai tentar comprar um azeite, não dá. Se você chegar com uma nota, um Pix de R$50, você não leva mais do que 2 produtos, sabe? E por que eu tô fazendo essa retrospecção e falando do que pode atingir o bolso das pessoas? Porque essas pessoas que eu tô mencionando, muitas das vezes, Berenice, é aquela pessoa que pega o primeiro ônibus no setor, eu falo, tô legislando em causa própria, isso já aconteceu comigo. A gente pegava o primeiro ônibus do setor, trabalhava o dia todo, depois pegava outro ônibus, ia para a faculdade, chegava em casa mais de meia-noite para no outro dia, 5 horas da manhã, estar pronta, porque senão eu perdi o ônibus, não chegava a tempo no trabalho para pagar a outra parte da bolsa da faculdade. E isso é a realidade de muitas pessoas, talvez da maioria. E aí a gente ter que assistir isso é muito cansativo, às vezes é melhor, vou desligar essa televisão, vou silenciar esse YouTube aqui, eu vou me distrair, vou para um carnaval, mas pessoal, a conta chega. E a conta da gente não se organizar, de a gente não se preocupar, da gente não fiscalizar o que está acontecendo, ou de não nos informarmos através de canais como esse, é a ignorância no sentido de que a gente continua pagando a conta, continuamos vendo esses escândalos acontecendo de forma cada vez maior, cada vez escalonando mais, e a gente simplesmente fechando os olhos. E a conta sendo passada de geração em geração. E o preço disso é muito alto. Então, é um apelo de consciência, para a gente pensar assim, no nível do que está acontecendo, e existem pessoas interessadas em que a gente se mantenha nessa caverna, nessa prisão, para que essa corrupção se perpetue ainda mais.